Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha da ESA 2025. Então vamos lá. O quadrado externo tem lados de medida 5 unidades de comprimento, né? E o segmento indicado mede x. Marque a alternativa que apresenta o valor mínimo do lado do quadrado que está inscrito. Então, gente, aqui valor mínimo, né? Qual que é a mentalidade que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar a ideia de x do vértice, né? Y do vértice, né? Valor máximo, valor mínimo, né? Porque, por exemplo, se a gente tem uma parábola com a concavidade virada para cima, ela tem um valor mínimo. Se a gente tem uma parábola com a concavidade virada para baixo, ela tem um valor máximo. Nesse caso aqui, né, ele está pedindo um valor mínimo, né? Então, vamos lá, né? Já parte da ideia já de que você vai ter que trabalhar com equação de segundo grau. A parábola ela vai ser virada para cima, porque ele está pedindo um valor mínimo. E a gente vai ter que calcular como que é o x do vértice, né? E o y do vértice, né? Existem fórmulas para isso também. Então, se você não sabe cálculo, né? Porque a gente pode fazer por cálculo, mas se você não sabe cálculo, tem como fazer pelas equaçõezinhas do segundo grau. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, né, gente? Ó, aqui a gente tem um quadrado de medida, quadrado externo, né? O lado dele mede 5, né? E aqui a gente tem esse x, são quatro triângulos equiláteros iguais, né? A gente quer saber o lado desse quadrado de dentro. Então vamos lá, ó. A área do quadrado externo é 25, certo? Que é 5 vezes 5, beleza. Aqui eu calculei a área do triângulo cinza, mas nem precisava, na verdade, né? A área do triângulo cinza, ó, é x vezes x, 5 menos x dividido por 2. Por que que é 5 menos x? Porque, gente, ó, o comprimento inteiro desse lado mede 5. Aí a gente já tem um pedaço aqui que mede x, e quanto que é esse outro pedaço aqui? Esse outro pedaço aqui, ó, daqui para cá, mede 5 menos x, né? É o todo menos o pedacinho que vale x, né? Que está destacado ali, certo? Então a base, né, do triângulo, ela mede 5 menos x e a altura do triângulo mede x, tá bom? São quatro triângulos iguais, né? Aí tá aqui, ó, daria menos x quadrado mais 5x dividido por 2, mas como eu falei, né, nem precisa muito calcular isso aqui. Então, vamos lá, né? A gente agora vai calcular a área do quadrado interno, ó. Então, vamos lá. O lado do quadrado interno, a gente pode chamar ele de L. A área do quadrado interno, gente, é quem? É L ao quadrado. Mas se você fizer esse L ao quadrado aqui, ó, né? Ele é o quê? Pelo teorema de Pitágoras, tá, gente? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, né? A gente pode usar o teorema de Pitágoras nele, ó. O lado ao quadrado, né, que é como se fosse a hipotenusa, vai ser igual a quem, né? Vai ser o x ao quadrado, que é a altura, né, um dos catetos, mais 5 menos x ao quadrado, né, que é o outro cateto, tá bom? Então, de novo, né, a área do quadrado interno, né, que é o L quadrado, que é como se fosse a hipotenusa, né, desse triângulozinho aqui, ó, é o que? É o x ao quadrado mais o 5 menos x também ao quadrado. Aí abrindo aqui esse binômio, gente, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter 25 positivo, menos 2 vezes 5 vezes x, né? Que dá menos 10x, tá aqui também, mais o x ao quadrado, né? Que aí eu junto com um outro x quadrado que está ali na frente, fica 2x quadrado, certo? Ó. Então, de novo, né? A área do quadrado interno, né? O L quadrado, é 2x ao quadrado mais 25 menos 10x, né? Eu só ajeitando, né? 2x ao quadrado menos 10x mais 25. Aí vamos aqui, ó, continuando, ó, o lado, né, o lado do quadrado interno, que é o que a gente quer saber, né, o valor máximo dele, aliás, o valor mínimo dele, vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 10x mais 25. Aí eu até escrevi aqui, ó, note que L é calculado em função do x, né? Ou seja, o L é uma função que depende do x. Até coloquei aqui L de x, certo? Então, para cada valor de x, né, que você tem, você vai ter um correspondente valor para o lado do quadrado interno, né? Aí eu até escrevi aqui também, ó, que é a questão da nossa mentalidade que eu falei lá no começo, né? A questão de você olhar para o vértice, né? O x do vértice e o y do vértice, né?
Aí, ó, queremos o valor mínimo de L de x, né? O L, de novo, é o lado, né? Então, a gente quer o valor mínimo do lado. Portanto, precisamos encontrar o valor mínimo de quem, né? De quem está dentro da raiz, tá, gente? Quem é que está dentro da raiz? 2x ao quadrado menos 10x mais 5. Pronto, ó. Isso aqui é o quê? Uma equação de segundo grau com a concavidade virada para cima. Ou seja, ele tem um ponto de mínimo. É justamente esse ponto de mínimo que a gente precisa descobrir. Quem sabe cálculo e tudo mais, pode fazer pela derivada, né? Deriva igual a zero, pronto, você acha o x do mínimo, né? E aí substitui aqui. Mas para quem não sabe fazer cálculo, a gente vai fazer pela formulazinha mesmo que existe. A questão já está quase acabando, tá, gente? Faltam só mais 3 passos, então vamos lá, né? Então aqui, ó, o x do vértice, né, é o valor do x que faz o 2x ao quadrado menos 10x mais 25 ser mínimo. Existe uma fórmula para ele. Existe uma fórmula para o y do vértice também, tá bom? Mas para que a gente não dependa tanto de fórmula, né, eu vou só usar só a do x do vértice e aí esse ponto a gente vai substituir para encontrar o valor mínimo mesmo, né? Então vamos lá, x do vértice, a gente calcula como? Menos b sobre 2a. O B é menos 10, então vai ficar 10 positivo, dividido por 2A, o A é 2, então fica 10 por 4. 10 por 4, que é a mesma coisa que 5 por 2, né? Ou seja, gente, o x do vértice, certo? O x do ponto mínimo é 5 sobre 2, certo? E agora o que a gente faz? Agora a gente vai pegar esse valor e vamos substituir na equação. 2x ao quadrado menos 10x mais 25. Então vamos lá. O valor de 2x ao quadrado menos 10x mais 25 quando x é igual a 5 sobre 2, certo? De novo, existe uma fórmula para você calcular direto isso aqui, sem usar cálculo, né? Mas a gente está tentando construir aqui o raciocínio, certo? Então, eu tentar pegar, né, o mínimo de fórmulas que eu puder, tá certo? Então, x do verso, eu usei só essa e agora a gente substitui esse ponto. Então vamos lá, né? 2x ao quadrado vai ficar 2 vezes 5 sobre 2 ao quadrado, né? Que dá 25 quartos. Menos 10x, tá aqui, ó. Menos 10 vezes 5 sobre 2. Mais 25. Então, 2 vezes 25 quartos é 25 sobre 2, menos 10 vezes 5 dividido por 2 dá menos 25, aí tem um mais 25, e um cancela com o outro, né? E vai ficar 25 sobre 2. Pronto, gente, 25 sobre 2 é o valor mínimo dessa função aqui, tá bom? A gente achou o x do ponto mínimo, né? Mas o valor mínimo da função mesmo é o 25 sobre 2, tá? Mas essa daqui não é a nossa resposta, né? Por quê? Porque a gente quer o L, que é a raiz quadrada disso aqui, tá bom? Então vamos lá, só para terminar aqui, ó, a gente vai ter o seguinte: por fim, o valor mínimo de L, né, é a raiz quadrada da equação, vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada desse valorzinho, ó, raiz. Voltando, gente, teve aqui um pequeno probleminha técnico. Mas vamos lá, né? Só para terminar. Ó, a gente quer, né, o valor mínimo, né? Então, a raiz quadrada do ponto mínimo, né? Raiz quadrada do 25 sobre 2, certo? Raiz quadrada do 25, 5. Raiz quadrada de 2 fica assim mesmo. Então, gente, essa daqui seria uma das respostas, né? Aliás, isso daqui é a resposta, né? 5 sobre raiz de 2. Mas o que a questão quer, né, é esse valor racionalizado, né? O que a questão faz, na verdade, é racionalizar esse valor. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima fica 5 vezes a raiz de 2 sobre. Embaixo fica a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é o 2 sem a raiz, certo? Então, a nossa resposta, gente, é 5 vezes a raiz de 2 sobre 2, que no caso é o item B de bola. Pronto, gente, chegamos aqui no final daqui da questãozinha, tá? Deixa um like, né, se vocês gostaram. Digam aí se vocês acharam ela difícil, se vocês acharam ela fácil, sabia fazer por cálculo. É, Se inscreva se você não é inscrito. Se você não gostou, não precisa se inscrever agora. É isso, gente. Até a próxima.